Fala Guitar Hero! Nesse vídeo você vai aprender 3 passos para memorizar qualquer escala no braço inteiro da guitarra e do violão. Bom, em primeiro lugar, se você quer enxergar as notas da escala no braço do instrumento, a forma mais fácil de conseguir isso é através dos desenhos das escalas, ou seja, dos shapes. Porque ao memorizar os shapes da escala, você não vai precisar ficar calculando os intervalos entre as notas e isso vai te permitir usar as escalas na prática, mesmo que você não saiba muita coisa de teoria musical. Acontece que o método que as pessoas geralmente usam para aprender escalas é desnecessariamente complicado. Se você levar em consideração o conselho da maioria das pessoas que ensinam música pela internet, você vai levar muito tempo para memorizar mesmo uma única escala. O que a maioria das pessoas faz quando tenta aprender uma escala é o seguinte: a pessoa divide o braço do instrumento em 5 ou 7 regiões, dependendo se a escala tem 5 ou 7 notas, e tenta decorar as notas da escala no sentido vertical, nas 6 cordas em cada uma dessas 5 ou 7 regiões. Por exemplo, se você pegar a escala pentatônica menor de Dó, o que as pessoas normalmente fazem é dividir o braço do instrumento em 5 regiões, 5 desenhos que são bastante diferentes uns dos outros. Note que em cada shape desses, você tem 2 notas por corda, e como você tem 6 cordas, são 12 notas por shape, isso em apenas um desenho. Se você pegar os 5 shapes, são 60 posições para decorar no total. E isso é uma quantidade imensa de informação para memorizar, e tudo isso em apenas uma escala de 5 notas. Agora imagine o trabalho que você vai ter para decorar as várias escalas que você pode usar na música. É por isso que tem gente que toca há muito tempo, às vezes há mais de 20 anos, e mesmo depois de tantos anos estudando, ainda não é capaz de dominar as escalas mais básicas do braço do instrumento. O fato é que o nosso cérebro sente dificuldade em decorar muitos itens de uma só vez. Quanto mais itens você tiver para decorar, mais dificuldade vai sentir para memorizar as informações. Da mesma forma, quanto mais notas um shape tiver, mais difícil será para memorizar. Por outro lado, quanto menos notas você tiver que aprender, mais facilidade você vai sentir. Então, ao invés de lutar contra o nosso cérebro, nós vamos quebrar o desafio em pedaços menores. Você só precisa seguir 3 passos para memorizar qualquer escala. O primeiro passo é dividir a escala em pequenos blocos. Primeiramente, nós vamos dividir a escala em pequenos blocos que usam apenas 2 cordas e que se repetem ao longo do braço do instrumento no sentido horizontal. Pegando como exemplo a escala pentatônica menor de Dó, nós vamos quebrar a escala em 5 pequenos blocos com 4 notas cada nas 2 primeiras cordas. Nessa figura você tem os desenhos dos 5 blocos que compõem a escala pentatônica menor de Dó nas 2 primeiras cordas. Nela você pode visualizar o braço do instrumento da perspectiva do guitarrista, ou seja, da primeira para a 6ª corda. Aqui, a grande sacada é focar nos formatos dos blocos que compõem essa estrutura. Ao invés de focar nas notas ou nas casas em si, procure memorizar os formatos dos desenhos dos blocos no braço do instrumento. Nosso objetivo aqui é usar a sua memória visual para lembrar da escala. No primeiro bloco, você tem uma distância de 3 casas entre uma nota e outra na 2ª corda. E na primeira corda, você tem uma distância de 2 casas entre as notas. Note que se você ligar os pontos, você tem a forma geométrica de um trapézio retângulo. Esse é o formato do primeiro bloco. No segundo bloco, na 2ª corda você tem uma distância de 2 casas entre as notas, enquanto na primeira corda você tem uma distância de 3 casas entre as notas. Então, o formato do segundo bloco é igual ao do primeiro bloco, um trapézio retângulo, só que invertido. No terceiro bloco, tanto na 2ª quanto na primeira corda, você tem uma distância de 2 casas entre as notas. Aí você tem o formato de um quadrado. No quarto bloco, nas 2 cordas você tem uma distância de 3 casas entre as notas. Esse é o formato de um retângulo. E no quinto e último bloco, você tem novamente o formato de um quadrado com 2 casas de distância entre as notas, tanto na 2ª quanto na primeira corda. Observe os formatos dos 5 blocos e procure memorizar esses desenhos. Observe as formas geométricas e veja como elas se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça.
são esses desenhos que você vai buscar enxergar no braço do instrumento. Essa é uma forma muito mais eficiente de usar a sua memória para aprender escalas, porque ao invés de tentar decorar 5 shapes diferentes, com 12 notas em cada um deles, você vai memorizar os formatos de 5 pequenos blocos com apenas 4 notas. Assim, fica muito mais fácil de memorizar escalas. Agora eu vou te mostrar como isso funciona no braço do instrumento. Nessa tablatura você tem aí, primeiro, casas 1 e 4 na segunda corda e 1 e 3 na primeira corda. Esse seria o primeiro bloco, um trapézio retângulo. Depois, casas 4 e 6 na segunda corda e 3 e 6 na primeira corda. Esse seria o segundo bloco, um trapézio retângulo invertido. Depois, casas 6 e 8 na segunda corda e 6 e 8 na primeira corda. Seria o terceiro bloco, um quadrado. Depois, casas 8 e 11 na segunda corda e casas 8 e 11 na primeira corda. Quarto bloco, retângulo. E por fim, casas 11 e 13 na segunda corda e 11 e 13 na primeira corda. Quinto bloco, quadrado. Agora que nós dividimos a escala em pequenos blocos, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo consiste em repetir os blocos de sentido horizontal. Continuando na escala pentatônica menor de Dó, a partir da casa 13, nós teremos a repetição desses 5 blocos. Você repetirá as mesmas notas, só que uma oitava acima. Então você tem aí no primeiro bloco, casas 13 e 16 na segunda corda e 13 e 15 na primeira corda. No segundo bloco, casas 16 e 18 na segunda corda e 15 e 18 na primeira corda. No terceiro bloco, casas 18 e 20 na segunda corda e 18 e 20 na primeira corda. E no quarto bloco, casas 20 e 23 na segunda corda e 20 e 23 na primeira corda. E eu poderia seguir para o quinto bloco se a minha guitarra tivesse mais casas, mas como a minha guitarra tem apenas 24 casas, eu vou parar por aqui. Então, aí você tem a escala pentatônica menor de Dó ao longo de todo o braço nas 2 primeiras cordas. Agora só falta mais um passo. No terceiro passo, você vai repetir os blocos nas outras cordas. E para localizar a escala nas demais cordas, você vai repetir esses mesmos shapes horizontais, só que uma oitava abaixo. Os shapes das 2 primeiras cordas vão se repetir na terceira e quarta corda, 3 casas para trás, aí como você vê nessa figura. Já os shapes da terceira e quarta corda vão se repetir na quinta e sexta corda, 2 casas para trás. E é dessa forma que, com apenas 5 blocos pequenos, você consegue visualizar uma escala ao longo do braço inteiro do instrumento em todas as cordas de uma forma muito mais simples e rápida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Nesse vídeo, eu queria apenas dar uma visão geral sobre como você pode usar os shapes horizontais para visualizar uma escala ao longo de todo o braço do instrumento e por que esse método é muito mais eficiente do que o método tradicional. Mas se você realmente quer aprender as escalas musicais no sentido horizontal, do início ao fim do braço do instrumento, você precisa dar uma olhada no meu curso online chamado Escalas Horizontais. O Escalas Horizontais é um método passo a passo que vai te capacitar a dominar as principais escalas na horizontal para solar com liberdade e confiança no braço inteiro da guitarra. Para saber mais sobre o curso, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Dentro do curso, além da escala pentatônica, você vai aprender os shapes horizontais da escala maior, escala menor natural, escala menor harmônica e escala menor melódica, além dos modos gregos. Além disso, você vai receber acesso a 60 exercícios com padrões melódicos para memorizar escalas horizontais e usá-las na prática nos seus solos e improvisos. Clique agora no link da descrição desse vídeo para saber mais sobre o curso online Escalas Horizontais. Um grande abraço e eu te vejo do outro lado.